Olá, meus queridos amados irmãos, graça e paz. Quero convidar você, se você tem uma Bíblia por perto, abrir no livro de Josué, capítulo 4, versos do 1 ao 7. Peço que você esteja acompanhando a leitura e logo em seguida nós estaremos orando para o louvor da glória dele. Amém? A palavra de Deus diz assim: Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolhe 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e manda que apanhem 12 pedras do rio Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-na com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem diante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra no ombro, conforme o número das tribos dos israelitas, e elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem: que significa essas pedras? Responda que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor, quando a arca atravessou o Jordão, e as foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, te agradecer mais um dia na tua presença. E eu venho diante do Senhor pedir, Deus, que o Senhor me dê autoridade e ousadia para falar do teu santo nome. Ó Deus, leva os nossos pensamentos cativo no trono da sua graça. Não permita, Senhor, que nada venha tirar nossa atenção. Deus, atenção, que o Senhor esteja colocando as suas mãos sobre as nossas vidas, abrindo a nossa mente, o nosso coração, para receber as suas verdades. Ó Deus, esteja conosco à frente de tudo e de todos, que o Senhor nos ajuda a permanecer firme e fiel na tua presença, que o Senhor fale conosco de uma forma clara, nítida e reta, para que os nossos corações possam ser ministrados pelo poder da sua palavra. Ó Deus, toma a vida dos teus filhos nas tuas mãos, Senhor. Ajuda, Senhor, a cada um deles a desfrutar daquilo que é bom, desfrutar, Senhor, da sua palavra, desfrutar esse momento tão precioso que o Senhor nos dá a oportunidade de vivenciar a sua palavra em nossas vidas. Queremos colocar, Senhor, as nossas vidas diante do Senhor, pedindo que o Senhor tire a venda dos nossos olhos, mas faça com que nós venhamos enxergar as suas verdades através da sua palavra. Usa-me, Senhor, com poder e autoridade. Me dê ousadia para falar em teu santo nome. Que o Senhor me ajude, Senhor, a ser boca de Deus na vida dos teus filhos. E que através da sua palavra venha, Senhor, mudar, Senhor. Que venha gerar mudanças de comportamento na vida dos teus filhos. Age com poder e graça nesse momento, Deus. E ajuda os seus filhos a entender aquilo que o Senhor quer falar através do teu Espírito Santo. Invade as nossas almas nesse momento, Deus. E que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. No nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado, toda honra e toda glória seja dada a ti, Senhor. Eu deixei aqui na barra do vídeo o nome do título. É Marcos da Fé. Lembranças que mantêm a vitória. O objetivo é mostrar que Deus ordenou a Israel levantar memórias espirituais para que nunca se esqueça das suas obras. Da mesma forma, precisamos guardar na memória os feitos do Senhor, transmitindo-os às próximas gerações. Ou seja,
Deus, ele deu uma ordem àquele povo de Israel para levantar suas memórias espirituais, para que eles nunca viessem se esquecer as obras, né, do nosso Deus na vida deles, né? Deus, desde do Egito até a travessia do Jordão, ele fez grandes coisas na vida daquele povo. E ele estava à frente, direcionando Josué como líder a fazer a vontade de Deus. Então Josué foi levantado como assessor de Moisés. Depois que Deus recolheu Moisés, Deus precisava de um homem a nível de Moisés. E ele sabia que Josué era esse homem que ele tanto precisava. Porque Josué, quando estava na liderança de Moisés, Josué foi um homem que sempre obedeceu às ordens de Moisés, e tudo aquilo que Moisés ensinava para ele, ele aprendia. E Deus viu que Josué era o único que estava preparado para ir adiante com o povo, atravessar, né, o Rio Jordão, fazer a travessia até que a promessa se cumpria. Então, Josué, ele foi levantado. E Josué, ele temia. A princípio, Josué teve medo, ficou inseguro. Ele sabia que ele enfrentaria vários desafios. Ele sabia que liderar aquele povo não seria nada fácil. Então, ele teve aqueles momentos de insegurança. Mas Deus falou com Josué: eu estou aqui com você. Você não estará sozinho. Eu preciso que alguém esteja no lugar de Moisés. Moisés já chegou num momento que ele já não suportava mais, porque ele já estava velho, cansado. Mas eu preciso de alguém que tenha um nível de Moisés. E Deus via isso na vida de Josué. E quando Josué entendeu que ele ia ser usado por Deus, que ele ia estar à frente, comandando aquele povo, porque a travessia ia continuar, mesmo Moisés não tendo, aquele povo ia ter que continuar andando para frente, seguindo o alvo. Então Deus olhou para Josué e viu que Josué era o único que estava preparado para liderar todo aquele povo e ter relacionamento e intimidade com o Senhor, porque Deus falava com Josué e Josué transmitia para aquele povo aquilo que Deus queria para a vida deles. Então, Josué foi o assessor de Moisés e ele obedeceu à voz do Senhor. Então, ele entendeu que ele precisava ter coragem e enfrentar os desafios que vinham pela frente. Então, da mesma forma que precisamos guardar na memória os feitos do Senhor, transmitindo às próximas gerações. O que quer dizer isso na nossa vida atual? Irmãos, que
A mesma coisa que se nós temos memórias, se temos memórias do passado nas nossas vidas, nós guardamos, é assim também com as nossas vidas diante da presença de Deus. As nossas gerações, irmãos, nós temos que passar de pai para filho, ensinar o evangelho, ensinar a palavra do Senhor. Nós temos que fazer a nossa parte, instruir os nossos filhos, andar nos caminhos do Senhor. Nós temos que instruir os nossos filhos a fazer a vontade do Senhor. Nós somos responsáveis por isso. E nós somos responsáveis também por nós mesmos. Então, nós devemos ter memórias espirituais, saber da onde que Deus nos tirou. Tirou do lamaçal do pecado, nos trouxe para ser sal e luz nessa terra e abrandou o nosso coração a fazer a sua vontade. E através de nós, como os pais, devemos ensinar os nossos filhos a andar nos caminhos do Senhor. É de geração para geração, nós devemos passar isso para os nossos filhos, para a nossa família. Irmãos, não é só alcançar os nossos filhos, mas aqui a intenção é alcançar todos os povos, alcançar toda língua, todas as nações. Então, Deus, Ele faz com que nós transmitimos às próximas gerações. E quando se trata das nossas famílias, nós devemos ensinar a palavra de Deus, para que essa palavra possa penetrar na mente e nos seus corações, para que eles também possam ser a igreja do amanhã. E Deus, Ele tinha esse propósito convicto no coração do homem. Na introdução, o povo havia acabado de atravessar o Jordão em seco, um milagre poderoso. Da mesma forma que Deus fez lá quando Moisés convenceu Faraó libertar o povo do Egito, deixar o povo do Egito embora, todos eles, os homens, as mulheres, as crianças, os seus bens. Da mesma forma que Deus usou Moisés para abrir o Mar Vermelho, assim esse milagre se repete novamente na vida de Josué. Deus usou a vida de Josué para abrir o Rio Jordão, para que a Arca da Aliança, a presença do Senhor, junto com aquele povo, atravessasse aquele rio. Porque nós sabemos, irmãos, que o Jordão, ele tem corrente e ele era muito cheio. Como que aquele povo ia atravessar naquela profundidade? Ninguém ia conseguir atravessar, né? Então Deus fez pela segunda vez um milagre poderoso. É só Deus que pode fazer um milagre desse. Homem nenhum na face da terra tem poder de ir lá e falar, águas separa. Nós não temos poder. Só que quem tem esse poder é Deus. E esse povo estava debaixo da obediência de Deus. Eles estavam debaixo da liderança do Senhor e também de Josué. Josué foi levantado como líder. Um líder espiritual, aonde ele tinha relacionamento e intimidade com o Senhor. E o que Deus quer falar isso conosco? Que nós também temos que ter relacionamento e intimidade com o Senhor. Como que você vai se achegar ao Senhor se você não tem esse relacionamento com Deus? Você não buscar, você não orar, você não ler a palavra.
você não ter o desejo de estar na lei do Senhor? Como é que você vai ter relacionamento se você não der a chance de você conhecer esse Deus vivo? Então Deus precisou mostrar para aquele povo que Josué não estava sozinho. Em todo o tempo Deus estava com eles, estava caminhando com eles, andando com eles ali. Amém? E Deus não queria que Israel apenas seguisse em frente, mas que levantasse pedras de lembrança. Como aqui diz aqui no 7. Responda que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas, e essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel, para que aquele povo lembrasse e as gerações que viessem que Deus fez um grande milagre, abrindo aquele Rio Jordão para que o povo do Egito pudesse atravessar o Rio Jordão para a terra prometida. Aquilo que Deus havia prometido para eles estava se cumprindo naquele tempo. E nos dias atuais, o que você pensa a respeito disso? Você acha que Deus também não pode fazer milagres nas nossas vidas? Libertar o cativo da prisão? Transformar o coração do homem a ser um homem bom? Um homem que venha gerar mudanças de comportamento na maneira do falar, do agir, do pensar, do ver, do tratar? Você acha que Deus não vai mudar o coração do homem em relação a isso? O mundo que nós vemos, irmãos, é um mundo de escravidão, aonde as pessoas estão vivendo um mundo padrão, um mundo caído, cheia de maldade, e as pessoas, elas, claro que a maioria estão cegas, porque não conseguem enxergar a vontade do Senhor nas suas vidas. Elas não têm essa vontade de estar na lei de dia e de noite, na lei do Senhor. Elas não têm esse desejo. E é por essa razão, irmãos, que nós, como servos do Senhor, devemos orar por essas pessoas, para que Deus tenha misericórdia delas e que elas possam ter um encontro com o Senhor. Jesus está voltando. A Bíblia diz, e é bem clara, teremos o dia que nós prestaremos conta ao Senhor. Tudo aquilo que nós fazemos na terra, irmãos, nós daremos conta a Deus. E a palavra de Deus diz que a salvação ela é individual. É um momento de você se chegar a Deus. Não deixa de chegar a Deus quando as coisas estiverem ruins. Se achegue agora, nesse momento que você ainda tem a oportunidade de conhecer esse Deus vivo que tantos crentes falam. E eu sei que muitos, que estão aí perdidos no mundo, quando nós se aproxima em falar de Cristo, muitos deles ficam bravos porque acham que nós recebemos, foi uma lavagem cerebral, que o pastor fez a nossa cabeça e fez nós ficarmos tão obcecados, tão assim, como que eu posso dizer a palavra? Tão exagerado, mas só que eles não entendem o propósito de Deus. Quem muda o comportamento do homem não é o homem. Não somos nós que mudamos o nosso comportamento. É Deus. É quando Deus abre a nossa mente, o nosso coração,
tira nossas vendas e destampa os nossos ouvidos, para que a palavra de Deus venha se cumprir na vida do homem. Não é o pastor que faz a lavagem cerebral na mente da pessoa. É o próprio Deus. A palavra de Deus diz que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Nós somos apenas um instrumento para falar do amor e do plano de salvação de Deus para as pessoas. Nós não temos poder de transformar ninguém. Quem transforma somente a palavra do Senhor e o Espírito Santo. É Ele que nos convence do pecado. É Ele que faz eu e você entender que nós devemos mudar de comportamento, mudar de vida, irmãos. Até quando nós vamos deixar que o mundo domine a sua mente, o seu coração, a fazer coisas que não agradam aos olhos do Senhor? Aquele povo que Moisés convenceu a sair daquele lugar, você acha que foi fácil para Moisés convencer aquele povo a sair? Muitos deles achavam que Moisés estava louco. Como que ele ia fazer aquilo? Muitos ficaram confundidos, atordoados, porque a vida deles não era fácil não, irmãos. Eles faziam trabalho em troca de comida. E muitas vezes, dependendo do guarda do faraó, não dava nem comida para eles comerem. Aquele povo sofreu na mão dos faraó. E as pessoas que estão no mundo, a maioria delas estão sofrendo por causa da cegueira espiritual que está nas suas visões e nos seus corações. Então, irmãos, Deus, ele faz as coisas certas, no tempo certo. Quando Deus tem propósito na vida de alguém, não importa o tempo, porque Deus não trabalha com a lógica humana. O tempo dele é Kairos, o relógio dele é Kairos, é no tempo do Senhor. Na minha vida, irmãos, para eu ser alcançada, levou 30 anos para eu entender o evangelho genuíno. Quando eu fui libertada do mundo, foi aí que eu vim entender o propósito de Deus na minha vida. Eu era uma escolhida do Senhor antes da fundação do mundo. E eu não sabia que eu era filha de Deus. Que Deus havia me escolhido desde o ventre da minha mãe. Antes do ventre da minha mãe, Ele já sabia tudo que se passaria comigo. Então, Deus faz com que nós lembramos, né, da onde Ele nos tirou e o que somos agora. E essas pedras era como que fosse um memorial para aquelas pessoas, daqueles povos, dos israelitas, lembrasse que Deus havia passado ali e feito um grande milagre na vida daquelas pessoas. Quem que tem poder para abrir o mar para as pessoas atravessar? Ninguém, irmãos. Falando racionalmente, humano nenhum tem poder para isso. Mas existe alguém que é uma pessoa que vive em espírito, que é o próprio Deus. Ele tem poder para mudar toda e qualquer situação. Ele tem poder para abrir as águas e fazer você passar. Eu fico imaginando, pessoal, se nós estivéssemos em apuro e de repente
viesse uma voz do céu e falando: toque na água, porque eu abrirei o mar para vocês passar em terra seca. Nossa, irmãos, eu acho que seria algo assim como esses povos ficaram admirados de ver que as águas tinham sido abertas para que eles pudessem passar, para que eles pudessem atravessar. A promessa do Senhor estava se cumprindo na vida desse povo. E cada pedra representava uma tribo, um testemunho, uma memória viva da fidelidade divina. Então, cada pedra era de um líder representante de cada tribo daquele tempo. E nós, irmãos, devemos memorizar as coisas que nós vivemos com Deus, os milagres que Deus tem feito em nosso meio, nas nossas vidas. Sabe? O milagre que Ele faz na vida de pessoas, talvez próximo a você, talvez pessoas distantes. Deus, quando Ele quer curar o homem de uma enfermidade, é uma simulação que eu estou dizendo aqui. Deus, Ele faz. Mas também se Ele quer recolher, Ele recolhe, irmãos. Se Deus tem propósito aqui na terra para aquela pessoa, Deus vai fazer ela ser curada e viver mais um tempo aqui. E quando Deus recolhe para o céu? Porque Deus tem propósito para ele lá em cima. Então, a vida cristã também é marcada por travessias e cada vitória deve se tornar um memorial espiritual que fortalece a fé e inspira os outros. Nós devemos, irmãos, ser inspiração para outras pessoas. A nossa fé, ela tem que ser uma fé do alto, fervorosa, uma fé que você olha pelos olhos da fé, só de ouvir falar, irmãos, sabe? Só de ouvir falar e você crê que Deus, do impossível, Ele pode fazer todas as coisas no tempo dele. Nós temos que olhar com os olhos da fé para tudo que acontece ao nosso derredor, para que através das nossas vidas possa gerar inspiração para outras vidas. De que forma, irmãos? Dando um bom testemunho do nosso caráter. A nossa vida tem que dar bom testemunho, tanto dentro da igreja como do lado de fora. A nossa igreja começa dentro do nosso lar, irmãos. A nossa casa é ali que começa o testemunho, dar bom testemunho. Ter uma vida de transparência, ter uma vida debaixo da poderosa mão do Senhor e da sua providência. É você estar no altar do Senhor, é você obedecer, ter uma vida de obediência na presença do Senhor, obedecer a sua palavra e seus mandamentos, praticar o amor divino, transbordar esse amor na vida de outras pessoas, falar daquilo que Deus já fez em nossas vidas, colocar os bons exemplos que Deus fez nessa terra. Jesus, ele veio como homem nessa terra, ele não é homem para mentir e muito menos para se arrepender. Ele se encarnou como carne, ele viveu como homem nessa terra, irmãos. Ele pagou um alto preço por nós na cruz do Calvário. Ele deu a sua vida por amor a nós. Levou todas as nossas enfermidades, os nossos pecados. Talvez se ele não tivesse vindo, isso não se cumpriria nas nossas vidas. E talvez nós nem estaríamos nesse mundo. Nós já tínhamos sido funilados.
por amor a nós, ele deu a sua vida. Então, que eu e você viemos lembrar disso, amém? E Deus manda guardar lembranças dos seus feitos. Versos 1 ao 3, a palavra de Deus diz assim: quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, e um de cada tribo, e mande que apanhe 12 pedras no meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Leve-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Então, 12 homens foram escolhidos para levar pedras do meio do rio. Deus deu uma ordenança a Josué. Deus mandou Josué escolher 12 homens de cada tribo para ajudar na travessia, para que Josué talvez não sobrecarregasse, mas Deus tinha propósito nisso. Então Deus fez com que Josué escolhesse seus 12 tribos para que pudesse ajudar na travessia. E cada um levava uma pedra como memorial, né? E o memorial não era uma invenção humana, mas uma ordem divina. Deus havia dado ordem para que cada um deles levasse uma pedra, né? E que aquilo ali se cumprisse na vida de cada um deles. O versículo de apoio está lá em Salmo 103, versos 2, que diz: bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de mim e de nenhum dos seus benefícios. Então, Deus estava falando através desse salmo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de mim e de nenhum dos seus benefícios. Que Deus não esquecesse deles. Que Deus não em nenhum momento tirasse da memória, né, aquilo que Deus já havia preparado. Então, né, bendize a minha alma ao Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor. E não te esqueça de mim e de nenhum dos seus benefícios. Que Deus pudesse lembrar daquele povo todo tempo, todo momento. E a aplicação aqui, muitas vezes esquecemos os milagres de ontem quando enfrentamos as lutas de hoje. Deus nos chama a lembrar. Irmãos, a nossa vida sempre vai ter desafios maiores. A nossa vida sempre vai ter luta, irmãos. Não pensa que a nossa vida vai ser um mar de rosa, não. Deus muitas vezes permite situações, adversidades, tribulações, luta, confronto, circunstância para tratar conosco, tratar com o nosso caráter. Às vezes, irmão, você está num nível tão avassalador que você acha que você é melhor que os outros, que você já não precisa de Deus, já não precisa mais do seu irmão. Você acha que você chegou a um tal patamar que você já não precisa mais daquelas pessoas. Engano seu. Porque nós precisamos um dos outros o tempo todo, irmãos. Quando a nossa fé está fraca, é o momento de nós nos achegarmos a Deus. É onde que nós devemos buscar o Senhor. Eu e você temos que fazer isso todos os dias. A vida de um crente
Ele tem que ter tempo para todas as coisas. Mas você tem que ter um tempo especial também para Deus. Você tem que ter uma vida devocional diante do Senhor. E muitas vezes nós esquecemos os milagres de ontem e quando enfrentamos as lutas de hoje. Deus nos chama a lembrar os milagres que Ele já tem feito em nosso caminho, nas nossas vidas. As coisas que Ele já tem feito para nós. E a tendência do homem, né, muitas vezes é ter o coração endurecido, irmãos. Tem crente aí que fica bicudo com Deus, porque Deus permite ele passar por luta, por tempestade, pelas águas, porque Deus quer tratar. A palavra de Deus diz que Deus nos ensina a passar pelas águas, pelas tempestades, irmãos. Porque muitas vezes Ele quer ver a motivação do nosso coração. Às vezes porque nós estamos bem, porque nós estamos em degraus altos, e a gente começa, muitas vezes a tendência do homem é deixar a soberba entrar no seu coração. Só que, irmãos, nós temos que ter cuidado, vigiar essa parte da nossa vida. Nós não podemos nos soberber em nenhum momento. Nós devemos lutar contra a soberba. Nós devemos lutar contra esse sentimento que nos leva a pecar contra Deus. Jesus foi humilde de coração. Ele foi um homem muito amável, muito educado. Ele tinha 1000 motivos para ter raiva, ódio do ser humano. Mas ele sempre derramou o amor divino. Ele sempre foi amável. Até com os fariseus, que ele tinha motivo suficiente para odiá-los, ele não odiou, ele amou. A Bíblia diz que nós devemos amar os nossos inimigos, aqueles que muitas vezes pisam no nosso calo, aquele que muitas vezes nos deixa irados, irmãos. Mas nós devemos amá-los e perdoá-los. Mesmo que as palavras que saem da boca dessas pessoas não sejam benéficas para nós. Por quê? Porque estão mortos espirituais, irmãos. Eles não têm uma vida com o Senhor. A vida deles estão predestinado ao mundo. Né? Eles estão predestinados a viver as coisas do mundo. Enquanto eles não enxergar, enquanto eles não tiverem um encontro com o Senhor, a vida deles vai estar sempre assim, sempre se inclinando para baixo. E nós, como os crentes, devemos vigiar as nossas vidas, irmãos. Não deixar que a nossa fé venha declinar, que a nossa vida com Cristo venha se declinar, que o nosso relacionamento com a nossa família venha se declinar. Irmãos, nós devemos lutar contra a nossa carne, contra o pecado. Nós temos que lutar contra esse sentimento. Nós não podemos deixar o mundo nos dominar. Quem tem que deixar entrar no nosso coração é Jesus e fazer mudança no nosso interior. E só que através da nossa cegueira espiritual, muitas vezes esquecemos aquilo que Deus já fez em nossas vidas por conta da nossa inclinação perante ao Senhor. Quantas pessoas estão aí bicuda com Deus, desanimadas, estão doentes, fracas, por conta de quê? Falta de quê? De amor.
de relacionamento, intimidade com o Senhor, por falta de busca, por falta de, não é nem conhecimento, mas é de obedecer a palavra de Deus, ter uma vida com o Senhor no altar. Quantas coisas estão acontecendo no mundo aí, irmãos? Cada coisa mais cabeluda que a outra. E isso está debaixo dos nossos olhos. Está assim sobre a mesa. Quantas coisas estão acontecendo de terror. E a Bíblia diz que são as dores. São inícios das dores. Jesus está voltando. Jesus vai vir buscar a sua igreja, a sua noiva. Ai daquele que não estiver nos caminhos do Senhor. E mesmo assim, todos nós prestaremos conta. Tudo aquilo que nós fizemos de bom e de ruim, nós prestaremos conta, irmãos. A nossa vida vai ser uma prestação de conta com Deus. Já pensou se ele olha para você, né? Você fala, eu expulsei demônios. Eu busquei o Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E ele olhar para você, apartai de mim que vós não conhecereis. E você ir pro Herades, né? Para você ir pro Sheol. Há dois caminhos, irmãos. Ou a eternidade com o Senhor, ou o fogo eterno. Então, que eu e você venhamos ter essa consciência. Assim como Deus ordenou a Josué separar esses 12 homens da tribo, para que cada um deles tivesse uma pedra que viesse ser memorial para aquela nação e outras gerações que viessem, para saber que Deus estava com eles, que em nenhum momento Deus os deixou sozinhos. Então, nós temos que olhar para dentro de nós, irmãos, e reconhecer que precisamos muitas vezes nos consertar com Deus, porque muitas vezes estamos deixando o mundo dominar nós e estamos deixando Deus de lado. Irmãos, nós não podemos fazer isso. Se eu morri para o mundo e vivi para Cristo, eu tenho que viver as coisas do alto. Eu não posso olhar para as coisas do mundo. Eu não estou dizendo que você não pode sair, fazer um lazer. Você pode ter uma vida normal aqui na terra, irmãos. Porque Deus deu para nós também usar e também sair, ir a lugares, fazer lazer. Entende o que eu quero dizer? Deus deixou as coisas boas nessa terra para nós desfrutarmos. Não é que você vai ser crente e você não vai poder desfrutar as coisas boas dessa terra. Quem disse isso? Aonde está escrito isso na Bíblia? Que você não vai poder desfrutar daquilo que é bom. Nenhum momento está escrito isso na Bíblia. Todos nós que somos cristãos devemos sim desfrutar aquilo que é bom, aquilo que Deus preparou para nós. Deus nos deu lugares maravilhosos para nós conhecermos. Quem disse que nós não podemos desfrutar daquilo que é bom nessa terra? Agora, Deus também, Ele alerta a nós também a não fazermos coisas que não agradem os olhos do Senhor. Deus, Ele leva o nosso coração e a nossa mente tem entendimento que nós não devemos pecar contra Ele. Agora você desfrutar aquilo que é bom da terra, aquilo que Deus deixou de melhor para nós, mas sabendo que você tem um Deus
que está à frente de tudo e de todas as coisas, que cuida, inclusivamente, cuida de você nos mínimos detalhes. Então, Deus permite que eu e você temos uma vida aqui naturalmente, irmãos. A única coisa que nós não podemos fazer é pecar contra Deus. É murmurar, blasfemar, né? Levar o nome de Deus em vão. É blasfemar, não é blasfemar, irmão. Do mal de português, perdão. É blasfemar. Que eu e você não podemos blasfemar contra Deus. Falar coisas, irmãos, inconvenientes. Agir de forma ruim. A Bíblia diz que o amor das pessoas iriam se esfriar no mundo. Isso é verdade, isso está se cumprindo. Porque a apostasia dentro das igrejas já chegou. Tem irmãos que não tá nem aí para Deus, para as coisas do Senhor. São negligentes. Não busca, não ora, não tem uma vida de leitura. Não clama ao Senhor. Vive numa vida de aparência, mas no profundo, irmãos, não tem uma vida com o Senhor. Deus busca os seus verdaderos, que amam espírito e em verdade. São aqueles que têm amor pela sua obra, que derrama e que tem com a plena consciência de saber que é Deus que ele precisa seguir, que é Deus que ele precisa se encontrar. Uma vida de relacionamento e intimidade com o Senhor. É você ser amigo de Deus e não inimigo do Senhor. Misericórdia. É por isso que a Bíblia nos chama a nos consertar com o Senhor. Porque nós, se estamos debaixo da poderosa mão e da sua divina proteção, nós devemos ter a consciência que nós não estamos sozinhos. Nós temos um dono que cuida de nós. E o nome dele é Jesus Cristo. Filho do Deus Altíssimo. Aquele que está sentado no trono da glória de Deus. Aquele que está com os olhos fixados para nós. E eu e você temos que ter essa consciência, irmãos. O memorial é para instruir as próximas gerações. As pedras seriam um testemunho para quando os filhos perguntassem o que significam essas pedras. E o testemunho da fé não pode morrer com uma geração. Então, lá em Deuteronômio, capítulo 6, do 6 ao 7, fala que essas palavras ensinará aos teus filhos. Então, eu gostaria que abrisse comigo um livro antes, Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 ao 7, que diz assim, acompanha comigo. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistente aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Ou seja, é você ter uma vida de ordenança debaixo da mão poderosa do Senhor. É você passar aquilo que você tem aprendido com Deus para os seus filhos. Para que eles possam se lembrar que o Deus que os seus pais serviam é o Deus vivo. O Deus que está sentado num trono de glória. Então, aplicação para os pais.
e líderes que têm a responsabilidade de contar o que Deus fez. O nosso testemunho inspira fé nos que vêm depois de nós. Então, que eu e você venhamos ter essa consciência que nós devemos ensinar a palavra para os nossos filhos, que nós devemos fazer cultos devocionais dentro dos nossos lares, que nós devemos discipular os nossos filhos para conhecer o nosso Deus, para conhecer a sua palavra, para que eles possam lá na frente ser a igreja do Deus Altíssimo, o Deus vivo. Amém? E as pedras apontam para o poder de Deus. O memorial não exaltava Israel, mas o Senhor que abriu o Jordão. Que eles tivessem consciência que quem abriu o Jordão não foi o homem, mas sim o próprio Deus. O propósito era que todos soubessem que a mão do Senhor é poderosa. Então, que eu e você venhamos ter essa conscientização que nós devemos entregar tudo nas mãos do Senhor e deixar que Ele venha resolver no tempo dele. Deus tem momentos que responde rápido e tem momentos também que responde lá na frente. E muitas vezes Ele diz não aqui agora, para que lá na frente nós possamos entender o não que Ele deu aqui atrás. Amém? E lá no Salmo 118, versículo 23 diz: isto procede do Senhor, é maravilhoso aos nossos olhos. Então, Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. É Ele que controla as nossas vidas, é Ele que faz o amor dele resplandecer em nós. É Ele que nos orienta, é Ele que nos direciona a fazer a sua vontade. Vou trazer uma aplicação para nós. Quando lembramos e testemunhamos os milagres, a glória não é nossa, mas de Deus. Sabendo que Deus não divide sua glória com ninguém. A glória é somente dele. Toda a honra e toda a glória é só dada a Ele. Nós não temos glória não, irmão. Não temos glória nenhuma, não. Aquilo que Deus faz nas nossas vidas serve como testemunho do Deus vivo, do Altíssimo, que nós servimos. Que nós viemos exaltá-los. Que nós devemos reconhecer que o nosso Deus é cuidador. Que o nosso Deus é Ele que te ajuda, é Ele que te protege, é Ele que te livra de todo mal. E que eu e você devemos ter essa consciência. Amém? Vou trazer algumas aplicações para nós hoje. Levante memoriais espirituais na sua vida. Primeiro, testemunho anotado. Que você dê um testemunho vivo da parte de Deus. Que a sua vida seja uma vida de transparência, aonde as pessoas possam notar a diferença em você. Uma oração respondida. Deus, quando Ele responde as nossas orações, irmãos, é glorioso, é gratificante, porque nós sabemos que nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Deus não muda. A sua palavra não muda. O Deus que era antigamente é o mesmo Deus de hoje e de sempre. E uma das datas especiais em que Deus interveio é quando Ele vem e faz algo na sua vida transformador. É uma data especial que você nunca vai esquecer. A melhor data que eu tenho foi quando Deus me tirou do lamaçal do pecado e me trouxe a ser sal e vida nesse mundo caído. É quando Ele me resgatou do pecado e fez me tornar filha e serva dEle, amiga dEle. Glória a Deus por isso. É quando Ele tirou a minha família do lamaçal do pecado, meu esposo, meu filho, e trouxe para ser sal e vida também nessa terra. Glória a Deus por isso. Esse foi o meu melhor presente de Deus, de ver que Ele nos tirou do lamaçal do pecado
e trouxe para ser filhos e servos e amigo dele, na presença de um Deus vivo. Amém? Compartilhe com seus filhos, amigos e irmãos. Não guarde só para você o que Deus já fez na sua vida. Os milagres que Ele tem feito na sua vida, compartilhe. Compartilhe essa palavra genuína para que vidas possam também ter esse encontro com Deus, que eles possam reconhecer as misericórdias do Senhor, que eles possam ter uma vida transformada pelo poder da palavra. E nunca se esqueça de onde Deus tirou e onde Ele te colocou. Se você está em algum patamar, irmãos, que você reconheça, se você está ali é por causa do Senhor. É porque Deus viu um grande potencial dentro de você. É porque Deus viu que você está de acordo com aquela liderança, com aquele patamar, né? Com aquele degrau. Nunca se esqueça disso. Que você sempre venha agir com simplicidade e humildade. Nunca se esqueça disso. De onde Deus te tirou e onde Ele colocou. Cada vitória é uma lembrança da fidelidade dele. Que eu e você sempre tenha isso conscientemente. Amém? Conclusão. Josué, do capítulo 4, versos do 1 ao 7, nos ensina que memoriais espirituais são fundamentais para manter viva a fé. A nossa fé, ela tem que vir do alto, uma fé fervorosa. Você, como cristão, como filho e servo do Senhor, do Deus Altíssimo, você tem que olhar com os olhos da fé. É você crer sem ver. É você acreditar naquilo que Deus pode fazer na sua vida ou na vida de alguém da sua família. Ou na vida daquele seu amigo, ou na vida daquele seu parente. Amém? Segundo, Deus não queria que Israel esquecesse o Jordão aberto, assim como Ele não quer que esqueçamos os milagres em nossas vidas. Que eu e você possamos lembrar o maior milagre que Ele fez em nossas vidas. É quando Ele nos resgatou do lamaçal do pecado e nos trouxe para ser sal e luz nessa vida. Muitas vezes Deus traz nós ou por amor ou pela dor. Deus faz com que você venha reconhecer que Ele é poderoso e Ele pode mudar a sua vida. Amém? Terceiro, cada memorial aponta para a fidelidade de Deus, fortalece a nossa fé no presente e inspira gerações futuras. Então, Deus, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. E Ele fortalece a nossa fé no presente. A nossa fé cada vez mais que você tem uma vida de busca, de oração, de reconciliação com o Senhor, de leitura da palavra, uma vida de oração, uma vida que você clame a esse Deus vivo para a sua vida, para a vida da sua família, para a vida dos seus amigos, dos seus parentes. Que você seja essa inspiração às gerações futuras. Que você possa passar para os seus filhos e que eles possam ter o mesmo desejo que o seu de servir um Deus vivo, aonde Ele está um trono de glória. Amém? E eu quero trazer um apelo final, 3 questões para você responder para você mesmo. Primeira, você tem se levantado memoriais espirituais? Segunda, o que você tem contado aos outros sobre o que Deus fez na sua vida? Ou você é aquele crente 007, que ninguém pode saber que você é um cristão, porque você pensa o que as pessoas vão achar de você? Não vão achar nada, irmãos. Vão achar que você, às vezes, é louco,
que você é doido, né? Brincadeiras à parte. Mas é, irmãos, no fundo tem um fundo de verdade, né? Que as pessoas acham que nós estamos assim, estamos loucos, né? Estamos apaixonados, ultrapassados. Irmãos, apaixonado por Cristo, cada dia nós temos que ter e cultivar esse amor de Deus em nós, né? Quando nós somos taxados por loucos, a Bíblia diz que eles confundem o sábio com os loucos. E é melhor nós ser chamado de louco, né? Do que outra coisa. Por quê? Porque nós falamos de Deus o tempo todo. O nosso prazer que nós temos, quando nós temos esse encontro com o Senhor, é falar do amor de Deus. Não é falar do ser humano. Isso daí deixa para o mundo, porque eles fazem isso. Nós temos que fazer o contrário. Nós temos que dar um bom testemunho. A nossa vida, quando nós entendemos que somos cristãos, irmãos, a nossa vida é em falar de Deus, do amor, das coisas que Ele fez nas nossas vidas, do que Ele faz, né? Aquilo que muda no nosso interior. Nós não tem que ficar falando dos outros, né? Porque isso o mundo já faz. Agora nós devemos olhar para Cristo, olhar para as coisas de Deus, ter o prazer estar na lei de dia e de noite. É isso que nós devemos fazer. Amém? Terceiro, hoje peça a Deus para gravar no seu coração as lembranças dos seus feitos e testemunhar dele com ousadia. Então, que você venha gravar na tábua do seu coração as lembranças dos seus feitos, né? Aquilo que Deus fez e você testemunhar dele com ousadia. É você falar do amor de Jesus, do plano de salvação, aquilo que Deus transformou na sua vida para as pessoas. Não guarde isso para você. E não tenha medo e não tenha medo do que as pessoas vão pensar, que vão achar. Não importa, irmãos, né? É você e Deus. O que importa é que você é feliz com Deus. É melhor estar com Deus e ser feliz do que você viver num mundo caído, onde as pessoas só vivem na tristeza. Quantas coisas de ruim não acontecem na vida do ser humano? E quando você está com Deus é diferente. A sua vida ela muda totalmente. Deus muda a nossa vida para 360 graus. Um ângulo que você nunca imaginou a passar, a ter. Amém? Se essa palavra edificou você, compartilhe com alguém que necessita urgente de ouvir uma palavra genuína, irmãos. Nós temos que combater esse evangelho muito fácil aí que está no mundo, mas nós devemos praticar o amor e o plano de salvação que vem da parte do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por mais um dia na tua presença. Somos gratos ao Senhor, Deus, porque o Senhor é grandioso, o Senhor é aquele que está à frente de tudo e de todas as coisas. Somos gratos ao Senhor, Deus, porque o Senhor trata com o nosso coração. É o Senhor que faz os seus desejos se cumprir em nós, Deus, a sua vontade. Ó Deus, toma a vida de cada filho seu, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha falar conosco, muitas vezes através da sua palavra. Que a nossa vida seja uma vida no teu altar, Deus. Que seja uma vida de transparência, uma vida onde o seu amor é fixado em nosso coração, Deus. Que a nossa vida possa fazer diferença no mundo caído, nesse mundo pervertido, nesse mundo, Deus, onde as pessoas estão vivendo na cegueira espiritual. Ó Deus, acorda a sua igreja, Deus.
Acorda o coração da sua igreja, desperta a vida dos teus filhos para orarem, para buscar o Senhor, para cultivar um relacionamento com o Senhor. Ó Deus, não deixa que os seus filhos ficam cegos, Deus. Tira toda a tenda dos seus olhos, mas faz com que eles reconheçam que precisam do Senhor, que estão ilimitados, que precisam de uma vida transformadora pelo poder através da sua palavra. Ó Deus, leva-nos, Senhor, a viver a sua vontade sobre as nossas vidas. Destampa os nossos ouvidos, Senhor. Aqueles que têm ouvido, que ouça a sua palavra. Aqueles que têm os seus olhos, as suas escamas retiradas, que possam enxergar a sua igreja, Deus, que possa enxergar o seu evangelho genuíno, a sua palavra que nutre, que gemina no nosso coração, que enraiza, Senhor, que faz com que ela venha crescer, que ela venha produzir, evoluir, que ela venha, Deus, aflorar nas tuas mãos. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a ter uma vida que venha compadecer, Senhor, que venha ser uma vida de piedade, que nós possamos ser piedosos, Deus, generosos, bondosos, amorosos, que nós viemos ser como Jesus veio nessa terra, viveu como homem, o homem que não se arrepende, que não mente. Ó Deus, que nós viemos ter uma vida debaixo das suas verdades, da sua palavra, que a sua palavra possa fazer de nós, homens e mulheres, crianças, jovens, idosos, homens e mulheres verdadeiros que vêm amar a sua obra, nutrir com a sua palavra em nosso coração. Não deixa, Deus, que o mundo venha tirar a nossa vida dos teus princípios. Deus, que nós possamos nos consertar, nos achegar ao Senhor. Precisamos da sua misericórdia, precisamos do seu amor, precisamos da sua paz e todo o vosso entendimento. Ajuda-nos, Senhor, a discernir a sua palavra. Leva o nosso coração a viver a sua vontade, Senhor. Tira as escamas dos nossos olhos para nós enxergarmos aquilo que o Senhor quer para nós. Não deixa que o mundo caído venha fazer nós permanecer infiéis ao Senhor, mas nos ajuda a nos levantar. Levanta o abatido, desanimado. Muitas vezes aqueles que estão frustrados, estão enfurecidos, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia desse povo, Deus. Levanta para o louvor da sua glória. Ajuda eles a entender a sua palavra, o seu evangelho. Não deixa, Senhor, que nada venha sair da tua presença, Deus. Que o Senhor tenha misericórdia conosco. Que o Senhor venha poder nos ajudar a fazer a sua vontade em todo tempo, em todo momento. Que o Senhor possa olhar para nós e ver, Senhor, a sua vontade. Que o Senhor venha nos ajudar e nos fortalecer para a honra e glória do teu santo nome. Que o Senhor esteja conosco em todo tempo, em todo momento, para a honra e glória do teu santo nome. É assim que eu te louvo, Deus, e te agradeço por todas as coisas e peço que o Senhor nos ajude para o louvor da sua glória. Amém e amém. Que Deus seja louvado, toda honra, toda glória seja dada a ti e que você possa estar compartilhando esse vídeo para as outras pessoas. Irmãos, eu quero pedir 1000 perdões. Eu sei que eu tenho sumido, né, do YouTube, mas eu estou voltando, tá? Eu tive algumas coisas aí, eu tive que resolver algumas coisas, mas tá tudo bem agora e que nós possamos pegar firme aí com o capítulo 4 e nós iremos continuar com o livro de Josué e cada vez nós estaremos crescendo para o louvor da glória dele. Não deixa de compartilhar. Se você é um inscrito, se você não é um inscrito, se inscreva no canal. Estamos chegando aí a 500 vidas, né?
Estamos batendo quase 500 vidas. Pessoas que estão se rendendo ao Evangelho, que estão se rendendo à palavra. Ajuda aí, se inscrevendo, apertando no sininho de notificações, compartilhando, deixando seu joinha, né? Deixando seu comentário, eu estarei lendo. Não deixa de comentar, irmãos. É muito importante para que o YouTube veja que esses vídeos são relevantes, que estão sendo bom para as pessoas. Não deixa de compartilhar, porque nós precisamos acolher vidas que precisam de ter um encontro com o Senhor. Saiba que isso vai fazer diferença na vida daquelas pessoas que muitas vezes estão passando por lutas, adversidades, né? Não é fácil. E se você tem pessoas que você conhece que precisa de uma palavra genuína, que precisa conhecer o evangelho verdadeiro, não deixe de compartilhar. Compartilhe essa palavra para que as pessoas possam conhecer quem é esse Cristo que tantos crentes falam. Amém? Eu conto com você. E se você não é inscrito, se inscreva, irmãos. Não deixa de se inscrever no canal, para que você possa receber outros vídeos que vai edificar a sua vida. A minha missão aqui, irmãos, é edificar a sua vida. É evangelizar o seu coração. É fazer com que a palavra de Deus chegue no seu coração e que haja transformação de vida. Amém? Que Jesus os abençoe. E me segue também lá no Insta e no Facebook, para a glória de Deus. Amém? Um grande abraço a todos. Fiquem na paz de Jesus e até o próximo vídeo. Tchau.